Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 133. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorioso Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a hora das suas vestes, como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, meus irmãos? Poder sentar. Estou imensamente grato a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar congregando com os irmãos, né? Se eu não errei, irmãos, eu estive aqui em janeiro, foi o último culto que eu estive com os irmãos, a Santa Ceia de janeiro. Então já fazem aí 7 meses que não congrego com os irmãos. E é bom estar aqui, né? De ver os irmãos, rever os irmãos, conhecer outros. Estou feliz de ver o Gil aqui, a sua esposa Cíntia. Deus abençoe esse casal, em nome do Senhor Jesus. E o vida aqui vai fazer 22 anos, então a gente está ficando velho mesmo, né? Uns 22 anos essa congregação. E eu me lembro, irmãos, que todos os domingos nós estávamos aqui cavando sapata, né? Você aqui era entulho, não era muito fácil não. Todos os domingos, irmãos, nós estávamos aqui e foi se levantando e a gente vê essa igreja ali. Eu glorifico a Deus por fazer parte desta igreja, deste ministério. Uns foram, outros chegaram. Nós estamos aqui, né? Eu estou um pouquinho longe, né? Minha família, agradeço a minha esposa, minha companheira hoje, minha irmã Isa, minha irmã Vanessa, meus sobrinhos. O Pedro não puder vir, mas o Pedro está ainda trabalhando, então nós precisávamos de motorista, sem motorista não dá, né? Então ficou o Pedro e ficou a Manu lá. Eu sinto falta deles não estar conosco, mas eu estou extremamente feliz de estar aqui, amém? Bom, dia 14 de junho nós estávamos numa festa no Guarani. Que culto foi aquele, né, pastor? Né? Que culto foi aquele? Irmãos, quando eu cheguei, eu vi esse tema lá, Salmo de número 133, né? Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Aí depois o presbítero irmão Luciano, muito usado por Deus, irmãos, né? Falou tremendamente, né? Irmãos, foi tremendamente usado por Deus, e Deus deixou muito forte essa palavra ao meu coração. É um salmo que a gente costuma dizer tão, né, facilmente, né, mas a gente não para pensar no tamanho do poder que tem esse salmo na vida do cristão. O salmista Davi, louvado seja Deus, expressando, louvado seja o nome do Senhor, a sua alegria em dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós estamos em uma santa ceia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu costumo dizer que eu não sou profeta, mas nos dias que nós estamos vivendo, a gente tem uma ideia do que está acontecendo com a sua igreja, daquilo que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Coisas que nós vemos na internet, na mídia, irmãos, pessoas que se levantaram como pastores, como missionários, evangelistas, pregando completamente diferente daquilo que nós temos conhecimento da palavra. E o mais triste é que tem pessoas que não buscam a palavra e acabam sendo enganados por elas. Então, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos esta mensagem. Nós estamos vivendo o ano da unidade, né? E um dia eu fui questionado algo e disse assim: irmãos, eu vou ser muito claro naquilo que eu ouvi. Irmãos, alguém disse assim: mas parece que nós não estamos unidos. Por que um tema desse? Tema unidade. É quase que óbvio, irmãos, porque alguém orou, alguém pôs no joelho. Esse ano é o ano da unidade. Por que é o ano da unidade? Porque é isso que nós estamos precisando. É isso que nós estamos precisando. Não vai se falar do nada em algo, irmãos, que nós já estamos vivendo. Para que nós fazemos? Agora a gente tem um tema daquilo que nós precisamos viver. Irmãos, e eu fui dar uma pesquisada. Por que o salmista foi dizer assim: ó, quão bom? E a palavra ó, irmãos, é muito interessante. É uma interjeição
que ela significa, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ela indica, irmãos, admiração, espanto, dor e alegria. E quando a gente olha então para esse versículo, irmãos, ele está dizendo, ele está sendo utilizado para mostrar as reações e as emoções. Então o salmista Davi não disse, ele estava alegre em dizer isso. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Unidade e comunhão, irmãos. Qual a diferença de unidade? Unidade implica, irmãos, no senso de pertencimento. Ele vai nos trazer o pensamento, irmãos, que na unidade eu pertenço a alguma coisa. Quando nós olhamos, irmãos, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, é uma unidade. Um trabalha, irmãos, ou melhor, os três trabalham, e não tem como dizer que um trabalho é o meu e é o seu favor. E agora, irmãos, quando os irmãos também estão em unidade, eles estão dizendo que eles pertencem, eles têm um senso de pertencimento, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ainda, irmãos, também um sentimento de colaboração, mas isso vai além, a unidade vai além disso, louvado seja Deus. Ela abrange, irmãos, a nossa convivência, ela abrange, irmãos, os nossos propósitos e os nossos objetivos, onde se trabalha junto por um mesmo objetivo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, irmãos: quem aqui quer ir para a glória? Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos o mesmo objetivo, louvado seja o nome do Senhor. Vivemos cada um, eu gosto de pensar que cada um de nós temos os nossos pensamentos, as nossas opiniões, louvado seja Deus, e isso precisa ser desta maneira, mas o nosso maior propósito, irmãos, quando levantamos a nossa mão, é continuar caminhando, para que quando, irmãos, o Senhor Deus disser para dizer, vá buscar a minha igreja, aleluia, nós possamos ir juntos, louvado seja o nome de Deus. Bendito é o Senhor. Unidade, irmãos. Se o meu propósito ou o seu propósito aqui hoje não é ir para a glória, então você está no lugar errado. Então você e eu ainda não entendemos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, por que você se arrumou hoje, por que você ficou bonito hoje, para você estar aqui, para participar, louvado seja o nome do Senhor, em comunhão com o Senhor. Mas se você não estiver em comunhão comigo e eu estiver em comunhão com você, então eu não estou em comunhão com o Pai. Então o salmista Davi dizendo com alegria, aleluia, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas unidade é o que nós estamos vivendo no tema deste ano. E precisamos crer, irmãos, que no final deste ano, na festa para se encerrar este tema, irmãos, nós possamos ver, ouvir, sentir que nós, como ministério Vidas para Cristo, e não faço só menção da placa, mas de homens, mulheres, jovens e crianças que vão para o mesmo lugar. E comunhão, irmãos, qual a diferença? Quase pouca, mas comunhão quer dizer que nós compartilhamos experiências mútuas e um crescimento espiritual. A comunhão fortalece os laços entre os membros, promove o crescimento espiritual e encoraja uns aos outros a permanecer na fé. Isso é comunhão. É eu te ajudar a permanecer na fé, é você me ajudar a permanecer na fé, porque se eu não estiver, louvado seja o nome do Senhor, louvado com meus pés firmes na fé, quando Jesus vier buscar a sua igreja, eu fico. Não pode haver comunhão se não tiver unidade, não pode haver unidade se não tiver comunhão. Tem crente aqui hoje que não vai participar da ceia. Tem, porque eu sou profeta? Não.
você. Por que você não vai? Qual é o impedimento? Qual é a barreira? Se prepara. Se prepara. Não deixa passar a oportunidade, não. Mas é tão forte, irmãos, que ao comum suave é que os irmãos vivam em união. Que o salmista Davi vai dizer assim: é como? Ele traz um paralelo. Ele usa, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, um momento especial em que Deus, irmãos, ele precisava, irmãos, levantar homens para que viessem se santificar, para oferecer a Ele sacrifício em prol do pecado do seu povo. E aí ele vai dizer: olha, a união é tão importante, é tão relevante no meio da igreja do Senhor Jesus, que é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Lá em Levítico capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor, vai falar do momento em que Arão e seus filhos eles foram consagrados ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Levítico capítulo 8, versículo 10 ao 12. Vai trazer um momento, irmãos, em que este cenário que o salmista está dizendo, que a união entre os irmãos é tão importante como o óleo precioso que é derramado sobre Arão. Versículo 10 diz assim: então Moisés tomou azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o santificou. E dele espraiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão, ungiu para santificá-lo. E aí, meus irmãos, não tem como nós trazermos esta imagem que o salmista Davi estava dizendo, que o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No dia em que eu e você, e se nós não tivermos nesta condição, precisamos entrar por ela, que nós somos consagrados ao Senhor. Ainda que não tivermos, irmão, louvado seja o nome do Senhor, essa instrumentalidade de ser derramado um azeite sobre nós, mas quando eu e você levantamos a nossa mão, nós somos tomados pelo Espírito Santo, que passou, louvado seja o nome do Senhor, a fazer parte de você e a fazer parte de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Talvez eu não concorde, irmãos, com algumas coisas de um para com os outros, talvez não. Aleluia. Isso não é de todo ruim, irmãos, porque ninguém é sabedor de todas as coisas. Eu vou usar uma expressão: a democracia, aleluia, ela é também importante na igreja, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos às vezes visões diferentes de alguma situação, louvado seja o nome do Senhor. Mas dentro desta palavra nós temos que achar um equilíbrio em que a palavra seja revelada para nós, para que tenhamos uma mesma visão em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós olhamos, irmãos, depois derramou do azeite a unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificar. Levanta a mão para mim aqui, quem é santo? Quem é santo? Você está com dificuldade de entender que você é santo? Você está com dificuldade de entender que você é santo? Sede santo, louvado seja o nome do Senhor. Como eu sou santo.
Então o salmista estava dizendo, sabe como é bom que os irmãos vivem em união? A imagem que ele está tendo de mim e de você sendo santo, santificado. E quando chega no versículo 3, irmãos, do Salmo de número 133, vai dizer assim: como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe, irmãos, nós temos a palavra de Deus de uma maneira tão ao nosso favor, que se nós pudéssemos viver ela, irmãos, da maneira como ela é, nós entenderíamos, irmãos, que a bênção de Deus, ela é verdadeiramente sobre as nossas vidas. Temos crentes, irmãos, nos nossos dias que estão sofrendo tanto, porque ainda não entenderam, louvado seja o nome do Senhor, que há alguns projetos, irmãos, ou melhor, alguns princípios que nós viemos obedecer eles, a bênção de Deus será sobre nós. Então, sabe o que Deus está dizendo hoje? Que se você não tem união com algum dos nossos irmãos, se você não tem comunhão com algum dos nossos irmãos, Deus está dizendo que a bênção dele não é sobre a tua vida. Preste bem atenção, irmãos. Quando o salmista Davi está comparando o viver em união, comparando o que é como o vale de Hermon. Claro, irmãos, que quando a gente vai, o presbítero irmão Luciano, ele deixou bem claro o que era aquilo. Mas o Monte Hermon era o monte mais alto ao norte, louvado seja o nome do Senhor, da terra prometida. E no seu pico, irmãos, havia gelo, louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, era úmido, e naquela umidade, irmãos, trazia então o orvalho, louvado seja sobre o vale. E aonde vinha aquele orvalho, irmãos, há fertilidade. E aonde há fertilidade, há vida. Porque o Senhor ordena a bênção. Você precisa que Deus ordene a bênção para você? Então nessa noite você precisa pedir perdão. Não tem como a gente pregar numa ceia, irmãos, e não achar, ou melhor, como eu disse, eu não sou profeta, mas eu tenho noção daquilo que Deus está dizendo. Que às vezes você não recebe a bênção porque você está magoado. Porque você não consegue perdoar. Então você não tem união com aquele que você não consegue perdoar. Você não tem união com aquele que você se sente magoado. A igreja está entendendo isso, irmãos? Se o fato de eu viver em união com a igreja comigo, ela vai dizer que é como óleo precioso. Glória a Deus. Se é como o vale do Hermon, ele está fazendo, ele está vendo, irmãos, parece que o salmista está olhando aquele cenário. Que aquele orvalho, irmãos, onde vai passando, irmãos, vai trazendo água, que traz fertilidade, que traz alimento, que traz vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 10. Vai dizer assim a palavra de Deus. Aleluia. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Parece que o apóstolo Paulo está dizendo com um pouquinho de indignação. Rogo-vos, porém, irmãos. Parece que ele está falando não de uma maneira branda, ô meu irmãozinho. Ah, meu irmãozinho, esteja bem com o teu irmão. Não, eu tenho um sentimento que está dizendo, rogo-vos, porém, irmãos. Parece que ele está dizendo assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Quem olha para o autor e consumador da nossa fé tem que dizer a mesma coisa, ter a mesma visão. Louvado seja o nome do
E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. A indignação, talvez eu estou falando muito forte, não sei, irmãos, que Paulo estava tendo com a igreja de Corinto. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que há muitos coaches, né? Parece até que né? Mas é isso, irmãos. Palavrinhas brandas, irmãos. Se a palavra não confronta pecado, então você está no lugar errado. Deus, com a sua palavra, não massageia pecado, não. Paulo sabia que a igreja de Corinto era preciosa para o Senhor. Louvado seja Deus. E por ela ser especial, ele não poderia admitir que ela continuasse, irmãos, a sair do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos. Sejam unidos. Você vai, meu irmão, eu vou junto com você. Aleluia. Nós estamos vivendo dias, irmãos, quem vai? O irmão fulano, então eu não vou. Isso aqui não é profecia não, mas é o que estamos vivendo. Aleluia. Quem que vai? Fulano de tal, então eu vou. É assustador, irmão. Será que aquela pessoa que vai receber uma visita sua, irmão, não é mais importante do que o seu ego, do que qualquer outra palavra que você queira entender? Será que aquela alma não é mais importante, irmão? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quanto mais, irmãos, regozijai-vos, sedes perfeitos, sedes consolados, sejam de um mesmo parecer, vivei em paz. Quando os irmãos vivem em união, tem paz. Aleluia! E o que é interessante, irmãos, para a continuação do versículo. E o Deus de amor, porque Deus te amou, o presbítero irmão José Brito, de uma tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? Vida eterna. Aleluia. E o Deus de amor, como está lá em João 3,16, e de paz seja convosco. Aleluia. Imagina, irmãos, você se sentindo desprotegido. Imagina você entrando num ambiente que você se sente desprotegido, mas você lembra de uma palavra como essa, e Deus está dizendo que o Deus de amor e o Deus de paz seja convosco. Aleluia. Coisa boa é saber, louvado seja Deus, que mesmo nós, ainda sendo pecadores, mas buscando obedecer a sua palavra, entendemos que Deus está conosco. Eu vou para o Pai, mas eu mandarei outro Consolador, que estará convosco até a consumação do século. Mas este que Ele mandou, irmãos, aleluia, quanta liberdade Ele tem em você, quanta liberdade Ele tem em mim. Quanta liberdade o Espírito Santo de Deus tem em você, tem em mim. Então perceba, irmãos, que o salmista Davi, ele está dizendo que é tão poderoso que os irmãos vivam em união. É tão poderoso, louvado seja o nome do Senhor. E quando então ele vai dizer no Salmo de número 103, no versículo 3, que é como vale o irmão. Louvado seja o nome do Senhor.
que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Água traz vida, sim ou não? E aí o Senhor nos faz lembrar, irmãos, daquela mulher samaritana, que vai todos os dias buscar água no poço. E o Senhor Jesus, irmãos, eu vou dizer uma palavra meio estranha aqui, deu uma desviadinha no seu caminho, irmãos, que se ele foi, irmãos, direcionado pelo Espírito Santo, se ele sentiu o desejo de ir, ele era Deus, mas ele passou por ali e pediu água para aquela mulher. E aí, irmãos, quando a gente olha para o texto, irmão João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 4, aleluia. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à idade de Jacó, tinha dado aos seus filhos, ou melhor, vou pular direto para o 10, 14, mas aquele 13, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. Aleluia. Sabe o que eu penso, irmão? Se Jesus está dizendo para essa mulher, por que às vezes, irmãos, eu ou você nos sentimos tão desanimados? Nos sentimos, irmãos, se ele diz na sua palavra que aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Ou seja, irmãos, nós temos a palavra nos dizendo hoje, agora, que não podemos ter sede do Senhor. Porque Ele, irmãos, na medida que tivéssemos sede, não é a sede de tomar uma água que é coisa boa e maravilhosa, mas é a água do Espírito Santo. Então aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. E aí eu faço uma pergunta para você, meu irmão. Eu queria ser profeta para saber quem é. Por que você está com sede? Meu Deus. Por que você sente sede? Por que você não consegue sentir a presença de Deus? Por que você deixa o sistema que nós estamos vivendo nos últimos dias te oprimir de uma tal maneira? Você já bebeu dessa água. E Jesus está dizendo: nunca mais terá sede. E aí, irmãos, tem uma palavra que eu gosto muito de dizer em Santa Ceia: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Meu irmão, você entendeu o que o Senhor disse para você? Que se você não come da carne e não come do sangue, você não tem parte com Ele. E eu não me preocupo em dizer isso, porque não é palavra minha, é palavra dele. E se é dele, é ele que vai se responsabilizar. Então desperta, meu irmão. Pare de sentir sede, porque ele disse que nunca mais terá sede. Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente encerrar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo 10, versículo 10. Quem já não me ouviu falar esse versículo? Não vale a pena. Quem já não me ouviu dizer esse versículo? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para dar vida, e vida abundante. Lá no Salmo 133, no finalzinho, e o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas para esse projeto acontecer na sua vida, segundo o salmista, amigo de Deus, você precisa viver em união comigo. Glória a Deus. Aleluia. E se você tem alguma dificuldade comigo, no final disso tudo, peça perdão para mim. Porque eu acho que eu não tenho dificuldade com ninguém.
Mas às vezes nós machucamos alguém e não sabemos. Mas você que foi o culpado de não dizer para mim que eu te machuquei. Para me dar a oportunidade de chegar para você, meu irmão, minha irmã, me perdoa em nome de Jesus. Aleluia. Mas sabe quem está morrendo? É você, não eu. Talvez eu te machuquei, mas é você que está morrendo, porque eu acho que eu não estou, que eu estou bem. Eu acho que eu não te machuquei. Então, se você quer a bênção e a vida para sempre, viva em união. Com certeza, a partir de hoje, você vai olhar para o Salmo 133, presbítero Luciano, diferente, assim como do dia 14 eu passei a ver ele diferente. E eu gostaria de encerrar, irmãos, com a igreja citando comigo o Salmo de número 133. E no final, irmãos, se você quiser sair do seu lugar e pedir perdão para alguém, ou melhor, se você precisa, não espera não, vai lá. E se foi eu que te machuquei um dia, pelo amor de Deus, eu quero ir para o céu e quero ver você também comigo. Vamos lá, irmãos. Está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos nos pôr de pé e vamos citar. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. No 3, irmãos. No 3. 1, 2, 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a hora das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia! Glória! Então, em nome do Senhor Jesus, meus irmãos, se alguém tem alguma dificuldade, busque união com o teu irmão. Aleluia! Porque o Senhor está dizendo através do salmista Davi, aleluia, que vai haver, que Deus vai ordenar a benção. Levanta a mão para mim, quem quer ser abençoado? Então precisa ter princípio. Para essa noite precisa ter princípio. Eu vou passar o microfone ao servo do Senhor, nosso pastor presidente, irmãos. Mas ele, antes dele, talvez, ele não sei o que Deus vai ministrar no coração dele. Se você for tocado pelo Espírito Santo para pedir perdão, faça isso. Faça isso. Porque hoje Deus vai dizer, hoje ordena a bênção. Hoje ordena a vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua igreja em nome do Senhor. Passo a direção ao nosso pastor presidente em nome do Senhor. Aleluia.